mãe, Gustavo. Acho que ele entrou, mas não está. Ele entrou, mas ficou do lado de fora. Bom, então, os sábios, como não tem como saber qual é a quantidade de sabor que um alimento pode absorver ou pode liberar, então, trabalhar de uma forma mais matemática. Né? Vamos trabalhar por volumes. Eu imagino uma situação assim, né, que pegaram uma panela, dividiram em 60 partes, né? Ou, digamos, dividiram em 1000 partes, né? E começaram adicionando um pouquinho, cada parte, até o momento de sentir o sabor em um determinado alimento. Assim imagino eu. Digamos que eles sentiram o sabor quando chegou a 50 avos, algo assim. E disseram, não, então vamos fazer uma barreira, né? Porque os sábios gostam de fazer um meio de campo aí, né? Separando. Então, vamos adicionar um pouquinho mais. Então, adicionaram em 60. Então, uma situação em que o alimento ele tem uma parte em 60 no seu volume, isso não proíbe o alimento. Então, numa situação que a gente tem uma panela cozinhando nela leite, panela de leite, cozinhando leite. E cai nessa panela um pedaço de carne. A gente sabe que está proibido pela Torá cozinhar carne e leite. Né? Então, caiu um pedaço de carne. Se esse pedaço de carne ele for numa proporção de até 60 avos, né? Então, vê o desenho aí. Nessa panela, seria justamente esse quadradinho aí que caísse. Ok? Então, até essa quantidade, não tem nenhum problema. Mesmo a panela quente, hein? Se retira um pedaço de carne e a panela e o conteúdo da panela vai estar bem. Agora, há duas coisas para analisar. Uma é o pedaço de carne que esteve em contato com o leite e outra é o leite que esteve em contato com a carne. Ok? O leite que esteve em contato com a carne, a gente sabe que a carne ela alcança no máximo uns 60 avos, não mais que isso. Então, o que acontece? Que o leite ele tem 60 vezes mais volume que a carne, o leite está permitido. Mas a carne que esteve em contato com esse leite, ela não tem 60 vezes o volume do leite que ela teve em contato. Portanto, essa carne fica proibida segundo a Torá e dela não se pode nem comer e nem ter proveito. Então, nem sequer dar para o cachorro não pode. Tem que jogar fora mesmo. Ok? Então, se cai 2 pedaços de carne, ou o suficiente que seja mais do que a proporção de 1:60, então aí o alimento passa a ser proibido. Segundo a Torá, né? E isso também se aplica às proibições midirabanan. Digamos que a panela seja no ben yomó, né? Digamos, seja eno ben yomó, que seja no dia seguinte. Então, aí você pode cozinhar, inclusive, carne dentro, né? Teoricamente. Não se faz porque os sábios proibiram, né? Mas, digamos que cozinhou aí carne e se colocou cebola aí, né? Aí é problema, porque a cebola, ela libera o sabor da panela na carne. E mesmo que a panela seja, a gente vai ver isso mais adiante, mesmo que a panela seja não ben yomó, ela passa a liberar o sabor como se fosse do mesmo momento, né? Só que se essa cebola ela não tem uma quantidade suficiente, digamos, vamos usar uma suposição de 1:60 avos, não vai passar nada. Ok? Claro que no caso de picantes a gente vai ver que não se refere mais, no caso de picantes não é a proporção do 1:60, senão a proporção de picante que ele tem, do quanto ele queima. Ok? Então, se colocamos uma colher, aí vamos trabalhar uma situação. Colocamos uma colher baçari.
em um alimento halavi, que está em cozimento. Ok? Temos a panela. Nessa panela está se cozinhando um alimento halavi, certo? Então a panela é ben yomó, certo? Ela está cozinhando nesse momento um alimento de leite. E a gente adiciona nela uma colher. Uma pequena colher, adicionamos aí, né? Essa colher, ela tem em seu volume, né? Ela tem um volume maior do que 1,60 avos, certo? Então, o que é que acontece? Se essa colher, ela é do dia, né? Ela foi usada para cozinhar a carne nesse mesmo dia, mesmo que ela seja bem lavadinha, tudo muito bonitinho, né? Essa colher, ela vai passar do seu sabor para a panela e vai receber para o conteúdo e para a panela e vai receber tanto da panela como do conteúdo o seu sabor. Então, se ela é do dia e ela é mais do que 1,60, né? Aí ela proíbe todo o alimento. Né? Ela proíbe o alimento, proíbe também como se diz, a panela e o alimento e a colher, está tudo proibido, certo? Porque ela é do dia. Agora, se ela não fosse do dia, ok? A colher, ela não é do dia, ela foi do dia anterior. Então, ela não anula o alimento. Ok? Somente ela está anulada. Certo? Por quê? Porque ela é do dia anterior. E a gente viu que uma panela que é do dia anterior, se a pessoa cozinha nessa panela carne, a panela se anula, mas a carne está beleza. Né? Aqui vai ser a mesma coisa. Então, se a colher ela é do dia anterior, o alimento não se anula, mas a colher se anula. Ou seja, se proíbe. O alimento não se proíbe, a colher se proíbe. E essa colher não vai poder ser usada até que se faça a cacheirização da colher. Né? Teve lá, botar em água fervendo e já se liberou a colher. Claro, isso depois de lavado e esperado 24 horas. Em outra situação, a gente tem a mesma panela, com seu mesmo volume, mas colocamos uma colher pequena. Certo? Aí a gente tem que prestar atenção no seguinte. A colher, quando ela entra numa panela, o que é que se considera da colher para efeitos de absorção e transmissão de sabor? Toda a colher ou somente aquilo que toca no alimento? A parte que toca no alimento. Né? Idealmente é isso. Né? Agora, a gente tem que ter em mente... Salvo se for homem, né, que mexe o café e o leite com o cabo, né, da colher para não pegar outra. Né? Não, e coça as costas. Né? E coça as costas. Então, a colher já está baçaria só porque encostou as costas dele, né? Já está grudenta. Vejam só. A gente comentou na semana passada, que o que tem a capacidade de transferir sabor, absorver sabor, não é somente o líquido, mas também o vapor do líquido. Né? Você se lembra que a gente falou de que se eu tenho uma prateleira sobre o fogão, se ela estiver muito próxima das panelas e receber a umidade, e receber essa umidade quente, não fria, mas quente, né? Então, essa umidade ela transfere sabor. A colher ela vai ser considerada no cálculo de 1 por 60, né? De 60 vezes, vai ser considerado não somente aquilo que toca no alimento, mas tudo que entra dentro da panela. Ok? Ou seja, a gente faz uma linha imaginária, né?
sobre a tampa da panela, sobre o borde da panela. Da borda da panela para baixo, é tudo considerado como se a colher tivesse tocado dentro do alimento. É somente no caso da colher que isso se leva em consideração. Então, ou seja, que no caso desculpa, não somente colher, qualquer utensílio que é usado para mexer o alimento, né? Por favor. Então, nesse caso, o utensílio que é usado para mexer o alimento, ele vai ter uma desvantagem do que um próprio pedaço de carne que caísse dentro. Que o pedaço de carne ele é contabilizado no volume real existente dentro da panela de alimento, e o utensílio que é usado para mexer, ele é contabilizado no volume real, mas no volume de ar que há entre o nível do alimento que está em cozimento até a borda da panela. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem mais do que 1,60 avos. Porque a gente tem a colher que tocou, que corresponde a um pouco menos de 1,60 avos, mas se a gente soma toda essa parte da colher que está de dentro da panela, já ocupou mais do que 1,60 avos, né? E aí também essa colher fica proibida. Se ela for do dia anterior. Se ela for do dia, tudo está proibido. Ok? Utensílio que entra na panela. A gente tem nossa panelinha, né? Na sua proporção de 60 vezes. E se coloca uma colher. A ideia é que a colher ela tanto transfere sabor dela para o conteúdo e para a panela, como ela absorve o sabor tanto da panela como do conteúdo. Okay? É a mesma coisa quando se coloca uma carne. Tudo que entra dentro da panela, na temperatura de 45 graus para cima, tem esse mesmo fenômeno. Ok? Então, a colher é do dia, é um sabor Mideoraita. E o sabor Mideoraita é considerado, é o que a gente chama sabor fresco. Então, temos Tamtari. Aí a gente volta ao que a gente falou antes, que o sabor fresco, Tamtari, sabor anulado é Tampagum. Tamtari, ele é entendido no utensílio que é Kli Ben Yomo, que ele é do dia, e um Tampagum, ele é entendido e percebido em um utensílio Kli She'eno Ben Yomo, que é um Kli que não é do dia. É do dia anterior para trás. Ok? Oxi, deu um erro aqui. Peraí. Momento. Ai, rapaz. Um momento. Isso era para ir embora, né? Era para realçar. Não. Ok. Bom, a colher. Se a colher ela tem mais que 1,60 avos, né? A colher, a panela e a comida, está tudo proibido. Por quê? Porque ela tem um sabor Mideoraita, ela é do dia. Seja ela estando ela lavada ou não. Ok? Sendo a colher não do dia, ou seja, que a colher é eno ben yomo, o sabor é anulado, tem tampagum. Em uma situação de tampagum, né? E essa colher entra na panela, a colher está proibida, mas a panela e o alimento estão permitidos. Ok? Gente, pergunta? Tudo claro. Muito bom. Agora a gente tem uma panela e nela está cozinhando carne. Essa panela também metemos uma colher. O que acontece?
A panela, ela libera sabor para tudo que está dentro do conteúdo. Tudo que está dentro do conteúdo, o conteúdo da panela também libera sabor para a panela, para as paredes da panela. Certo? Esse é o caso de uma panela do dia, panela Beniomo, onde tudo se proíbe. Ou seja, se eu tenho uma panela halavi, que ela é do dia, certo? Ela é do dia, ela libera o sabor do dia, sabor tari que a gente viu, que é o caso da colher também. Ela libera o sabor do dia. Ela libera o sabor halavi a tudo que estiver dentro dela. Tanto a carne, como a colher, como a batata, como a cebola, como o macarrão, o arroz, o que tiver. E tudo que estiver dentro dela também libera sabor para ela. Então, se a panela já tinha sabor halavi, e ela recebe também agora um sabor bassari, né? O que é que tem dentro da panela? Como sabores? Bassari e halavi. O que é que tem dentro do conteúdo? Também halavi e bassari. Por quê? Porque é tudo do mesmo dia. Né? Então, se proíbe. A panela que é do dia anterior, a partir do dia anterior, já não é assim. Porque o alimento se permite. Por quê? Porque o que se libera da panela é pagum. Tam pagum. O alimento se permite. Mas a panela se proíbe. Por quê? Tanto a panela como os utensílios. Por quê? Porque ela já tinha um sabor e recebeu outro sabor. Ok? Já tinha um sabor de halavi, recebeu também um sabor bassari. Uma panela de leite que se quer usar para carne, aí é respondendo a pergunta de Gustavo, precisa lavar bem, esperar 24 horas e cauterizar devidamente. Ok? Bom, uma outra situação, já saímos da panelaria, vamos voltar depois, porque panela é o que a gente mais usa na cozinha. Mas temos uma outra situação em que as facas, o que a gente falou antes, elas absorvem a gordura dos alimentos. A faca ela é diferente, ou seja, enquanto que uma colher, ou um garfo, ou uma concha de feijão, não sei, tem que colocar dentro da sopa quente para receber o sabor, as colheres, as facas não. Quando se corta uma carne ou um queijo frios, a faca se unta de gordura desses alimentos, principalmente quando se trata de queijos duros. A faca vai estar impregnada. Se a gente vê na foto aí, a gente o olho já capta que a faca está com sujeira aí. Ok? O que é que se fazia antigamente? Pegava-se essa faca e eu com certeza alguém já viu a avó fazer isso. Pegava essa faca e enfiava na terra. Certamente alguém já viu isso. Porque essa era a forma. Aí a gente diz, mas isso é um costume judeu. Claro que é um costume judeu. Também. Só que o costume judeu, Lefi Alahá, é que faz isso 10 vezes. Né? Mas era a forma de se limpar uma faca na época, era o arear as panelas. Então se colocava a faca aí, metia e tirava, metia e tirava, até que se percebesse que estava limpo. A Alahá nos manda fazer isso 10 vezes em lugares diferentes, não pode ser no mesmo lugar. Porque a cada vez que mete a faca e retira, a terra vai levar consigo o que estava de gordura aí. Hoje já não precisa mais disso. Hoje a gente já tem sabão, a gente já tem bombril, né? A gente já tem esponjas. Então, se lava bem a faca, né? Com água fria, não passa nada. Se lavar a faca com água quente, ela absorve o sabor. Ok? Mas interessante, repetiu. Agora que lembrei. Bom, então o que é que acontece aqui? Que quando a faca ela absorve esse alimento, esse sabor, né? Ela tem a capacidade de repartir esse sabor.
de transferir esse sabor. Ok? Na situação de que ela não foi limpa. Então, se eu cortei um queijo duro, então a faca pegou esse... Então, também um queijo mole, entendeu? Ou seja, aqui o queijo duro é o exemplo halárrico, porque faz pressão e a gordura se impregna com mais aderência. Mas, se cortou um queijo, a faca está suja, e ao mesmo tempo se cortou uma carne sem limpar a faca. O que acontece? Acontece que essa carne, aqui consideramos tudo frio, hein? Não é nada quente. A carne, ela vai estar untada dessa sujeira da faca. E o que é que se faz numa situação dessa? Toda a camada superficial que esteve em contato com a faca deve ser removida e aí a carne passa a ser liberada. Aí já pode cozinhar a carne ou comer a carne, como vocês quiserem. Se cortar a carne com a faca suja de leite e não remover essa superfície que teve contato com a lâmina e cozinhar essa carne, vai estar passando por uma proibição da Torá. E aí essa carne não pode ser nem comida e nem vendida, dada de presente, nem para alimentar o cachorro, o gato, o papagaio, o periquito, nada. Essa carne não pode ter proveito nenhum. Ela está nas 3 proibições da Torá: de cozinhar, de comer e de ter proveito. Enquanto não se retirar essa capa dela, não se pode fazer nada. O que se chama essa superfície que se retira da faca, se chama em hebraico de kedei klipá. O que é uma klipá? É uma casca. Ok? A clipá da uva é a casca da uva. Né? As clipot da Neshama, como traz a Kabbalah, Sefer Balatânia, o que é isso? São as camadas que estão sobre a alma. Ok? Então, clipar é camada, é uma capa, é uma casca. Ok? Então, há que raspar, cortar uma camada dessa carne, aí já vai estar liberado. E qual é a grossura dessa camada? O que é que se corta dessa carne? Na verdade, é uma camada suficiente para que você retire uma fatia da carne sem que ela se desfarele. Ok? Então, o quanto fino possível for, desde que não se desfarele, já está valendo. Tá bem? E se a... Ai, que delícia! Vou até tomar chá que é para passar à vontade. Caleb, se num desses atos de enfiar a faca na terra, se acertar um réptil, essa faca ela tem que fazer o que com ela? Lavar. Só lavar, não precisa passar por caixeiro, não? Não. Por quê? Porque o réptil está frio. Ah, ok. Certo. Né? Porque, realmente, o que você diz é uma situação passível, ou seja, tem vermes. As minhoquinhas estão lá. Né? A pessoa está cravando aí e está fazendo fatiados de minhoca. Né? Não tem nenhum problema, porque está tudo frio, lavou, está novo. Okay? Agora, a gente tem uma situação dessa, perfeita, bonita, que a saudade é grande. Uau, que vontade de comer uma picanha, bicho. E aí deu água na boca. A carne, ela está quente, mas ela não está no fogo. Certo? A gente viu que a faca, quando corta um alimento frio e absorve sua gordura, também transmite sua gordura. E se o alimento estiver quente, mas não está no fogo, mas está quente? O que é que acontece? Que, se tratando de uma carne ou um queijo quente, a partir de 45 graus Celsius, a faca absorve o sabor do alimento, como também libera de seu sabor ao alimento.
Agora a pergunta é, o que ela absorve, ok, a gente entende o que ela absorve. Agora, o que ela absorve? Toda a lâmina da faca vai absorver o sabor? Ou somente a parte que ela teve contato? A carne, ela vai receber o sabor da faca, né? Digamos que a faca seja halavi, e se cortou a carne quente aí, né? E a carne vai receber todo o sabor da faca, ou vai receber somente, desculpa, toda a carne vai receber o sabor da faca, ou somente a parte que tiver em contato, como é no caso da carne fria? Opa, já criamos problemas, né? Olha, se a gente não sabe, os sábios também não sabiam. Então, ninguém fique triste, né? De forma que se a faca é do dia, é bem humor, se proíbe a faca e o alimento. Né? Se a faca não é do dia, aí tem umas situações. A transmissão de sabores sempre é proporcional. Ok? A gente trabalha com proporções que a gente não sabe o quanto. Certo? Então, nessa gravura a gente tem esse triângulo aí, é a faca, é a lâmina da faca, certo? Que cortou a carne quente. A faca, ela tem sabor halavi, que ela é do dia. Se ela é do dia, os sábios ficaram em dúvida, não sabiam o que fazer. Se ela é do dia, consideram os sábios que vai se anular completamente a carne. Porque a gente não tem como medir o quanto vai absorver. Se ela não é do dia, né? E a gente lembra que uma panela que não é do dia, que não é Ben Yomô, e é halavi, mas se cozinhou a carne, o alimento está permitido e a panela se proíbe. Então aqui seria o mesmo. Ou seja, a faca estaria proibida, mas a carne estaria completamente permitida. Certo? Porque na panela funciona assim. Mas a faca, ela recebeu uma humrá adicional. Né? Porque a faca que ela é ben yomô, né? Ela, como corta objetos duros, ela tem a gordura aí impregnada, que é mais difícil. A gente viu como é que se limpa, esfaqueando a terra, né? Ou lavando muito bem com água e sabão. Se a pessoa não lava muito bem com água e sabão, né? Não tem o que fazer. Ela recebe todo o sabor. A gente sabe que hoje temos sabões bons, buchas boas, e o sabor, ou seja, a gordura impregnada, se vai por completo. Né? Quando se lava bem. E se não lava bem, né? Eu assino, eu provo que fica aí a gordura impregnada. Então, os sábios, como tiveram uma dúvida na situação, eles atenderam as duas opiniões. Tanto aqueles que dizem que se anula completamente em todas as situações, como aqueles que dizem que se libera parcialmente em todas as situações. O que é liberar parcialmente é que sempre tem que cortar uma camada, né, para liberar a carne, a camada que teve em contato com a faca. Então, no caso da faca, discutiram os sábios se a absorção do sabor é completa ou proporcional. De forma que, se a faca corta um alimento, uma carne quente, a faca é halavi, e ela corta um alimento, uma carne quente, né? E a carne ela não tem uma proporção de 60 vezes em relação à faca, toda a carne fica proibida. Ok? Se o alimento ele é 60 vezes maior que a faca, então se retira somente a camada superficial. É algo meio ilógico, né? Porque digamos que o alimento ele não tem 60 vezes, mas ele tem 40 vezes mais que a faca. Se perde tudo. Mas se o alimento tem 60 vezes, a parte cortada vai ser muito menor do que as 40 vezes que tinha na situação anterior. Né? A questão é que tinha-se a necessidade de determinar valores. E não podia estar brincando com isso, porque estamos tratando de uma proibição midoraita. Né? Então não poderia estar brincando muito com isso. Ou anula ou não anula.
Então, determinados sábios que, se ao cortar, isso na situação de que a faca, ela não é Ben Yomó. Ok? Se ela é Ben Yomó, aí é problemático. Deixa eu até ver aqui. Isso mesmo. Independente se ela é Ben Yomó ou não. Não, desculpa. Não, ok. É o caso da faca que era do dia. Ben Yomó não é. Por isso que eu estava na dúvida. A faca que ela é no dia, então ela vai ter essa questão. Ou ela vai anular todo o alimento, ou ela vai anular parte do alimento. Ela só anula todo o alimento, porque ela é uma superfície muito pequena, somente se o alimento tiver menos de 60 vezes contra ela. Se a carne for mais de 60 vezes, a partir de 60 vezes, não anula todo, só se corta a camada que de clipar ou que de netilar. Ok? Qual é a diferença entre a colher e a faca? Há uma diferença aí. A faca ela tem mais proibição que uma colher. Em situações semelhantes. Né? A diferença é que a colher Ben Yomó, em menos, não meus, em menos de 1,60 avos, se proíbe somente a ela, somente a colher, e não o alimento. Porém, a faca sempre proíbe completamente ou parcialmente. Entendeu? Então, a faca ela sempre vai trazer proibição para o alimento que ela corta. Né? Se o alimento é quente. Né? Ou se o alimento é frio, se ela também estiver suja, né? Se ela for bem em humor. Então, ela sempre vai criar problema para o alimento que ela corta. Porque ela tem mais rumra do que a colher. Então, se ela cortar o alimento menor de 60 vezes, todo o alimento se anula. Se ela corta o alimento a partir de 60 vezes, somente o que teve contato com ela se anula, se proíbe. Ok? Claro, gente. Agora a gente vai entender o que é essa clipar. O que é essa parte em contato com a faca. A camada superficial. Há duas opiniões sobre a camada superficial a ser removida. Como os judaísmos não tem, depois de Hashem Echad, depois que Deus é um, tudo é dividido em opiniões, né? O povo de Israel só se concorda que Deus é um. O resto, tudo é discutível. Então, há duas opiniões sobre a camada da carne. Uma é como uma capa, que a gente falou inicialmente, que é de clipar. Essa é que é usada na situação de frios. Né? Se a carne está fria, o queijo está frio, tudo frio, não tem nenhum problema. A gente corta somente um QD clipar. Né? Sempre. Mas se a carne está quente, então aí duas opiniões. Uma é a opinião que de clipar, que é essa que você corta uma fatia e que isso não vai desfarelar, ou seja, sai uma fatia bonitinha, né? E a outra opinião é que de netilar. O que é netilar? A gente ouviu essa palavra em Sukkot. Quando a gente fez a brachá, netilat lulav. O que é netilat lulav? Apanhar o lulav. Pegar o lulav. Então, qual é o sentido de netilar aqui? Netilar é de porção, aquilo que você agarra, aquilo que você pega. Então, é aquela porção suficiente para que a pessoa coma, que naturalmente uma pessoa tomaria para comer. Então, cerca de 2 centímetros de espessura. Você fazer um corte assim de 2 centímetros, né? Então, aí seria o que ser utilizado para liberar essa carne. E aí, vai usar QD clipar ou vai usar QD nitilar? As duas opiniões são válidas. Dizem que aquele que usa QD nitilar vem a ele brachá, mas é suficiente com QD clipar. Então, vocês decidem o que vocês vão fazer. As duas opiniões são válidas. Ok? E aceitas. Voltamos para a panela. Mas vamos falar da panela em uma situação fria. Né? Já não quente. Né?
Não agora. Mais na frente eu te falo. A gente coloca numa panela carne e queijo dentro de água. O que a gente falou mais na frente. Kivush bembaim, kivush benoslim. Ou seja, você vai colocar carne e leite em uma panela com água. E ela tá tudo frio aí, certo? A carne vai liberar seu conteúdo, o queijo vai receber o conteúdo da carne, vai liberar também na água. Isso vai estar tudo girando aí. A pergunta é, quando é que essa rotação de sabores proíbe os alimentos? Como a gente disse, a gente não sabe o quanto de sabor um alimento distribui, quanto ele libera e quanto ele absorve. A gente tem que tratar de definir um valor, uma meta, né? E quando alcançar a meta, a gente dobra a meta. Então, quando repousados em líquidos, por 24 horas. Então, aí é o problema. Carne e leite que repousam junto por 24 horas, imergido em líquidos, ambos liberam e absorvem sabores um do outro. Ok? Isso somente em líquidos. Se você pega um pedaço de carne e coloca nele um pedaço de queijo em cima, tudo frio, pode ficar aí 300 anos. Ninguém recebe sabor de ninguém, a menos que seja líquido ou quente. Mas se não é líquido e se não é quente, entre sólidos não existe kivush. Kavush não se aplica a sólidos, somente na presença de líquidos. Então, quando vem alguém dizer, porque você congelou aí, ficou a carne e o leite tudo junto, aí a carne e o queijo junto aí no congelador ou na geladeira, não sei o quê. Isso é kavush kemevushal. Né? Essa é a expressão da halakha. Aí você vai dizer, não, kavush kemevushal, mas é kavush kemevushal, que aquilo que é kavush, aquilo que está sendo curtido, né, armazenado para correr sabor, é como algo que foi cozinhado. Kavush, que como mevushalo, cozinhado. Então, aquilo que está aí concentrado, né, é como algo que está cozinhado. Aí você vai lembrar, essa pessoa aqui, kavush que mevushalo, rak be nosli, somente com líquido. E líquido parado. Se esse líquido está em transição, em trocas, aí entra água na panela e tem uma torneira que leva essa água embora, pode ficar aí 300 anos, não vai passar, vai apodrecer, mas a transmissão de sabores não vai ser considerada. Ok? Agora, se em lugar de água, a gente coloca aí vinagre ou picante, em quantidade forte, não é que você colocou aí uma pimentinha aí negra para dar um saborzinho, não, é picante, picante. Um peixe marroquino, certo?